Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. Até agora, nessa série O Hebraico que Liberta, falamos primeiro sobre o nome de Deus. Tá lá no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, vai lá e assista. Depois, no segundo vídeo, falamos sobre o nome de Jesus, o nome de Yeshua. E no vídeo sobre o nome de Jesus, o nome Yeshua, falamos sobre o código secreto que está por detrás desse nome. Agora, no vídeo de hoje, vamos falar da terceira pessoa da Trindade. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Por isso, não saia daí, fique comigo até o final desse vídeo. Antes, porém, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e, é claro, se inscrever no canal. Hoje, graças a Deus e graças a vocês, somos mais de 25 mil inscritos. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade. O seu nome, no original hebraico, é Ruach HaKodesh. Tradução literal é Espírito da Santidade ou Espírito Santo. A palavra Ruach significa espírito, vento ou sopro. Essa é uma palavra que ela é feminina no hebraico. Por exemplo, o artigo Ra, ele significa a ou o. É um artigo definido. Temos também nesse nome a segunda palavra de códigos de palavras que é Kadosh, que significa santidade, pureza e pureza sagrada. Sendo assim, o nome Espírito Santo ou o código santíssimo no hebraico é Ruach HaKodesh. O termo completo Ruach HaKodesh, ele aparece literalmente em apenas alguns textos do Antigo Testamento, mas a expressão Ruach, que é para espírito, ele aparece em diversos textos que apontam claramente para a atuação da terceira pessoa da Trindade. Por exemplo, os Salmos de número 51, verso 11, o salmista Davi, ele vai dizer: Lo tashlikheni milfanecha veruach hakodeha ol tikha mimeni. Tradução em português: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui o termo Ruach HaKodesh, que é traduzido teu Espírito de Santidade, essa é uma oração de Davi que revela que já havia uma compreensão espiritual da personalidade do Espírito Santo. Um outro texto interessante é o texto de Isaías, capítulo 63, versos 10 e 11, que diz: Vehemá maru vehiatsu et Ruach Kadosh. Traduzindo, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu espírito. Aqui o texto diz que o espírito ele é entristecido, algo que não se aplica a uma força impessoal, mas sim uma pessoa, nesse caso, a pessoa divina, a pessoa do Espírito Santo. Então, quem é o Ruach na tradição judaica? No judaísmo, o Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, ele não é interpretado como uma pessoa da Trindade, na tradição judaica, mas ele é sim interpretado como uma manifestação da presença de Deus ou do poder de Deus que repousava sobre os justos naquela época. No Antigo Testamento e no judaísmo tradicional, a retirada do Espírito Santo aponta para o clamor messiânico, o clamor para a vinda do Messias, que se cumpre logo quando acontece a descida do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, lá no dia de Pentecostes, como está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Já no Novo Testamento, isso aqui é muito interessante, no Novo Testamento, o Ruach HaKodesh
embora escrito em grego, muitos estudiosos concordam que Jesus e os apóstolos, eles falavam tanto aramaico, hebraico e grego, é claro. E por isso, a expressão Espírito Santo em grego, ela é pneuma hagion. Mas essa palavra, nos lábios de Jesus e nos lábios dos apóstolos, ou seja, na boca deles, equivaleria à mesma coisa que eles tratavam como pneuma hagion ou como ruach hakodesh. Agora, isso não quer dizer que a tradução do Novo Testamento não era em grego. É claro que nós sabemos que sim, a tradução do Novo Testamento era em grego, mas que Jesus falava tanto grego quanto hebraico. Agora é interessante, e vou precisar que você dobre a sua atenção aqui, porque vou fazer uma rápida exegese desse texto, ou de alguns textos, para te mostrar a gramática do texto, esse jogo de palavras. E isso vai exigir, claro, um pouco mais da sua atenção, uma atenção dobrada. Eu quero te mostrar aqui 2 textos no Novo Testamento, aonde nós podemos tirar essa ideia de que, mesmo por saber falar em grego, Jesus, em alguns momentos, ele falava em hebraico, tanto ele quanto os discípulos. Textos do Novo Testamento onde palavras são usadas, onde é usada a palavra, nesse caso, ruach hakodesh, em hebraico, ao invés de ser usada no grego. O primeiro texto é o texto de Lucas, capítulo 1, verso 35, quando o anjo Gabriel, o anjo anunciador, ele anuncia a Maria o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, o texto diz, o Espírito Santo virá sobre ti. Esse Espírito Santo aqui, escrito ou descrito, ele é o Ruach HaKodesh, que é o mesmo que é usado no termo em grego. Agora, outro texto interessante é o texto de Atos dos Apóstolos, aonde nós também observamos, eu vou dizer logo a seguir, o porquê nós temos essa ideia. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, também diz uma frase referindo ao Espírito Santo. Ele diz assim o texto: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse texto, esta palavra, esta frase, Espírito Santo, também é o Ruach HaKodesh. Agora, preste atenção nisso. Em Lucas 1, 35, o texto foi originalmente escrito em grego, certo? Correto? Sendo assim, a expressão usada para Espírito Santo nesse versículo de Lucas 1, 35, ela é pneuma hagion. E o texto inteiro diz pneuma hagion epolestai epsi. Ou seja, traduzido, descerá sobre ti o Espírito Santo. Agora, o termo original aqui em grego, que é pneuma, para espírito, sopro, vento, e também a palavra hagion, que significa santo, juntos eles se tornam pneuma hagion, ou seja, Espírito Santo. Agora, aqui que está a questão. Observe bem o que é interessante. Embora o Novo Testamento tenha sido preservado, descrito em grego, o que Jesus e o anjo Gabriel, na sua fala, teria usado é o equivalente ao hebraico, que ao invés de ser pneuma hagion, no grego, eles teriam falado Ruach HaKodesh, que é em hebraico, que significa Espírito de Santidade. E por que é que eu digo isso com tanta certeza? Preste atenção. É porque a construção grega da palavra pneuma hagion coloca a palavra santo como adjetivo pós-nominal, o que é comum no grego koiné. Já no hebraico, o adjetivo ele segue o substantivo. Veja a diferença. Como na montagem da frase Ruach HaKodesh, ou Espírito Santo. Portanto, a tradução mais fiel de Lucas 1,35 no hebraico bíblico seria Ruach HaKodesh tevu aleiche, que traduzido quer dizer o Espírito Santo virá sobre ti.
Veja que interessante esse jogo de palavras e toda a forma gramatical do texto. No contexto da Trindade, o Espírito Santo não é apenas o vento. A palavra ruach é vento, é sopro, mas ela não só aponta para o significado ou simbolismo do vento, mas o ponto primordial é que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, ele é uma pessoa. E sendo uma pessoa, ele é, claro, a terceira pessoa da divindade, a terceira pessoa da Trindade, e sendo assim, ele tem sua vontade, ele tem emoção, ele tem ação, ele age. E eu vou te dar aqui, só para você se situar, alguns exemplos bíblicos que apontam, que mostram isso. Em João, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, verso de número 26, a palavra ruach, ela ensina. Em João 16, 13, o ruach, ou seja, o vento, ou seja, o Espírito, ele guia. Em João 14, 16, o ruach, ele é consolador, ele consola. Em Romanos 8, 26, o ruach, ele é intercessor, ele intercede. Ele, em 1 Coríntios 12, 11, ele dá dons, é aquele que distribui dons à igreja, dons aos discípulos, dons são distribuídos. Tudo isso são ações do ruach, não apenas do vento. A palavra vento, o simbolismo vento ou sopro, é apenas uma definição da linguística, do termo da palavra em hebraico, mas vai muito mais além. Ele consola, ele conforta, ele dá dons, ele tem ciúmes, ele tem vontade própria. Tudo isso é o Ruach HaKodesh, o vento sagrado ou o Espírito Santo. Tudo isso é para corroborar, estou trazendo tudo isso para corroborar, para dizer que Ruach HaKodesh é muito mais do que um conceito. Ele é Deus, agindo em nós e agindo conosco. Na teologia pentecostal clássica, ela afirma que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, ele é a presença ativa de Deus que continua hoje batizando, enchendo, capacitando os crentes com dons espirituais. Por exemplo, o batismo no Espírito Santo é uma das experiências distintas da conversão, é um derramar, é um derramamento do Ruach HaKodesh sobre a vida de todo aquele que crê, sobre a vida de todo crente, assim como ocorreu lá no dia de Pentecostes. Interessante que um escritor famoso chamado Meyer Perman, ele escreveu em seu livro A Doutrina do Espírito Santo, a doutrina do Ruach HaKodesh. Lá no seu livro, Meyer Perman afirma: o Espírito Santo não é uma influência, mas uma pessoa divina, eterna e onipresente, que habita no crente, convence o pecador e glorifica a Cristo. Ou seja, o mesmo Ruach que pairava sobre as águas em Gênesis 1:2, que encheu os profetas, que desceu sobre Jesus em forma de pomba e que incendiou os discípulos lá no dia de Pentecoste, é o mesmo Espírito que hoje continua agindo entre nós. Em Isaías capítulo 61, verso 1, e Lucas 4:18 diz: Ruach Adonai Alei, que traduzido é: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que lindo. Ruach Adonai Alei. É quando Jesus ele vai para o templo e ele toma o rolo, ele toma o pergaminho e ele lê essa passagem de Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Pois bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e, é claro, tá em algum lugar na tela, eu acho que desse lado, o nosso QR Code para você fazer inscrição, fazer parte desse grupo. E para quem se inscrever, eu vou dar um prêmio, eu vou dar para você um e-book meu, falando sobre o Ruach HaKodesh e sobre a Trindade. Coisa linda. Então não se esqueça, não deixe de inscrever, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus.
Tchau, shalom, shehi elecha yom tov, nitrae shavua haba, lehitraot she'elohim variotah, shalom uveraha.